Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente a uma série de aulas sobre matemática com Python. E o tema desse vídeo é lógica matemática com Python. Aqui nós vamos estar falando especificamente como se dá a construção de uma tabela verdade. Vamos aqui para o PyCharm. Aqui temos os vídeos, as abas referentes aos vídeos passados, onde nós falamos sobre o cálculo do valor lógico de proposições que continham o operador negação ou os conectivos AND, OR, condicional e também o bicondicional, tá certo? Naquelas situações lá, nós calculávamos o valor lógico de uma proposição dadas as entradas das proposições simples que estavam contidas ali. Só que em muitas situações a gente vai estudar um caso geral que é vamos variar todas as entradas possíveis das proposições simples que compõem aquela proposição composta e vamos ver o que sai lá na coluna resultado. Por exemplo, a gente pode querer saber se uma certa proposição é uma tautologia, onde dá tudo verdade, ou se ela é uma contradição, onde é tudo falso, ou até mesmo uma contingência, onde você tem alguns verdadeiros, alguns falsos, dependendo da entrada que você coloca lá. Então, nesse sentido, a gente tem um pacote no Python, no PyCharm, que faz essa tarefa para a gente, certo? Que a gente sabe construir tabela verdade é um negócio que dá um pouquinho de trabalho. Então, eu vou criar aqui uma nova aba para a gente estar falando sobre isso. Então, vamos botar aqui, lógica matemática 3. Então, a aba vazia, vamos botar aqui construção de tabelas verdade, certo? Então, gente, olha, para a gente poder trabalhar com tabela verdade, com a construção, a gente vai precisar de importar uma biblioteca especial, que é essa aqui, import ttg, porque esse cálculo aqui não é nativo do Python, certo? Então, aí eu vou vir aqui no terminal e vou instalar o pacote correspondente ao ttg, certo? Que vai ser esse aqui, pip install truth table generator. Então ele vai ser um gerador de tabela verdade. Pronto, instalou aqui. Então agora a gente pode ir direto para o comando que faz essa geração da tabela verdade, que é este aqui. Eu vou chamar aqui de tabela, tá certo? Vou chamar de tabela 1, é o primeiro exemplo. Minha primeira tabela, eu quero fazer a tabela da implicação. Então, como é que eu faço essa tabela da implicação de uma proporção P com uma proporção Q? Eu vou botar assim, ttg. Aí já aparece aqui o truths. Aí vou botar assim. Vou selecionar uma lista aqui. Vão ser duas listas. Listas são o quê? Colchetes. Então, vai ser dois pares de colchetes. Então, aqui eu vou ter as entradas, que eu vou separar elas, as proporções simples, que eu vou separar elas por aspas e vírgula, então vai ser assim, P, aspas, vírgula, entre aspas, Q. Pronto. Então aqui são o que a gente diz as entradas da nossa tabela. E aqui nós vamos ter as saídas da nossa tabela, que é aquela coluna resultado, que a gente quer ver o resultado a partir das entradas dos valores lógicos de P e Q. Certo? Então nós vamos ter aqui o seguinte, P igual, e o maior, voltado para cá, Q. Aqui nós já temos um símbolo para implicação. Lembra que na aula passada eu falei que nós não tínhamos um símbolo para condicional. Então a gente acabava usando lá uma equivalência, que era not P ou R. Not P ou Q, eu botei R aqui, mas aqui. Então a gente acabava utilizando uma equivalência, tá certo? E aí, nesse caso, lá não tinha muito o que fazer. Mas aqui no caso da tabela verdade, quem pensou, bolou o programa, criou essa simbologia aqui, certo? Aí, para a gente ver essa tabela, a gente bota assim, print, tabela 1. Certo? Então, saiu aqui, Nesse caso, lembrando, a gente faz os cálculos aqui, o nosso 1 é o valor correspondente a verdadeiro, e o 0 é correspondente a falso. E, de fato, deu a tabela da implicação, Só vai ser falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Vamos dar mais um exemplo aqui, Vou transformar aqui em comentário para não aparecer, Vou botar aqui em tabela 2. Vamos calcular o da disjunção, Então, eu vou botar ttg.truths. Então, as mesmas entradas, eu vou até copiar aqui para facilitar a minha vida, vai mudar só um pouquinho de, que essa parte aqui vai ser o quê? O OR, Então, aí eu vou botar tabela, print tabela 2, Print tabela 2. Então, vai aparecer agora o da disjunção, P, Q, P ou Q. A gente sabe que na disjunção só vai ser falso se os dois forem falsos,
tá certo? Então é algo muito legal. E o mais legal ainda, gente, é que eu posso juntar várias tabelas verdade em uma. Então essa junção de várias em uma se dá de maneira bem simples, né? A gente altera essa segunda parte aqui, que é a consequência, né? Então eu digo que aqui são as entradas e aqui são a consequência das entradas, né? Então nesse caso aqui, ó, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de tabela 3. Sempre bom a gente trabalhar com muito exemplo, né? ttg ponto, opa, né? Aí vem, a entrada aqui basicamente é a mesma, certo? Então, P e o Q aqui não muda nada, como eu estou trabalhando com duas proposições, não preciso me preocupar. Então aqui eu vou ter o P and Q, vamos botar essa primeira, depois vírgula, aqui dentro dessa segunda lista, não passa para outra lista, ó. Abre aspas, P or Q, vírgula, abre aspas, P implica Q, que aí é essa setinha, e agora vírgula, abre aspas, P igual Q com um igual só. No vídeo passado nós vimos que a implicação lá para o cálculo de uma proporção simples comum, né, era com igual duplo. Né? Lá era uma espécie de pergunta, né? Se fosse igual, os dois igual mesmo, daria verdadeiro. Se fosse um diferente do outro, daria falso. Então aqui a gente bota um igual só, certo? É assim que o programador pensou o código, ele definiu essa operação. Então nós temos aqui a print tabela 3, certo? Então o legal é que a gente consegue fazer uma tabela bem complexa, né? Quando a gente está resolvendo uma questão, a gente não divide ela em partes para chegar no resultado, a gente pode gerar uma resposta daquela aqui rapidamente. Então a gente só entra com os dados, dá um enter e já sai. Claro, a gente precisa saber o que a gente está fazendo lá, para a gente não ficar só meros usuários de ferramenta. Tá certo? E aí a gente pode trabalhar com mais proporções também. Imagine que eu queira aqui calcular um exemplo um pouco mais complicado, né? Fazer uma tabela, verdade, de um pouco mais complicado. Vamos botar assim, ó, tabela 4. Algo que justifique de fato usar o computador. Essa aqui você ainda fala, mas aqui está pequeno, calcula rapidinho. Mas vamos pegar uma com 4 entradas, né? P, Q, R, S. Então vamos ver, ó, ttg ponto put. Então aqui eu já vou copiar aqui, ó, para facilitar essa parte. Então aqui PQ, aí aqui eu vou acrescentar um R, né? Aspas, vírgula, S, aspas. E aqui eu vou botar a minha proposição zona gigante, vai ser uma só agora, né? Vou botar assim, por exemplo, abre aspas, né? Vou botar assim parênteses, P and Q, vou botar um outro parêntese aqui, ó, né? Botar uma implicação aqui, ó, implicação not, né? Que é a negação not. Aí a negação aqui muda um pouquinho, foi até bom falar dela, que é um tiozinho, tá certo? Eu vou fazer um comentáriozinho a mais sobre essa funcionalidade aqui. Tio, eu vou botar not, R, fecha parênteses aqui, se somente se, P or S. Pronto, então imagine que a gente quer calcular isso aqui tudo de vez, certo? A gente consegue. Então aqui as entradas, né, as proposições simples e aqui a proporção composta. Então basicamente é só botar aqui um print, tabela 4 e a gente vê o resultado, certo? Então vamos compilar aqui. Pronto, olha, saiu aqui, ó, olha o tamanho desse negócio, né? Demora um tempão e é capaz da gente errar. Então é P e Q implica não R, se somente se P ou S. É assim que a gente leria. Aí uma funcionalidade interessante, eu vou criar uma outra aba aqui para não embolar muito o meio de campo, né? Vamos criar uma outra aba aqui, que é o seguinte, eu posso classificar essas proposições em contingência, que é quando eu tenho zeros e uns, ou verdadeiros e falsos como saída, né? Tautologia, quando eu tenho tudo verdade, tudo um, né? E contradição, né? Quando eu tenho tudo zero, né? Ou tudo falso, beleza? Então vamos criar mais uma nova aba aqui, vamos chamar ela de lógica matemática 4. Então, se eu só estiver interessado no resultado, gente, eu vou fazer o seguinte. Nesses casos aqui, todos eles deram contingência, tá certo? Todos eles deram contingência, deram verdadeiros e falsos, zeros e uns, né? Então, eu vou só copiar essa parte aqui, né, que aqui é classificação de uma proposição. Eu vou botar proposições pequenas mesmo, que eu já conheço o valor lógico, né, para ficar mais fácil para mim. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, imagine que eu quero saber o valor lógico dessa proposição 1 aqui, eu vou chamar ela de prop
1, que é essa aqui, ó, ttg ponto. Aí eu vou escrever do mesmo jeito essa entrada inicial aqui, ó. Então é como se eu fosse construir a tabela verdade. Então aqui eu vou ter P, só P, né? Aí a partir de P eu vou construir P e não P, que eu sei que vai dar, ou P ou não P, né? Melhor, que vai dar uma tautologia. Se você estudou, lógico, você sabe, né? P ou nega P, ou não P, certo? E aí eu quero ver o print dessa prop 1, certo? Ou seja, o que é isso aqui? Então, nesse caso aqui, ó, aqui vai dar a tabela verdade, certo? Olha, pera, vamos que executar esse aqui, né? Pronto, saiu isso. Só que eu queria muito a classificação. Aí eu posso fazer o seguinte, a classificação é isso aqui, ó, classificação. Opa, vamos chamar de classificação. Ela vai ser o prop 1.valuation, ó, já tem até aqui. Então, quando eu boto esse comando aqui, .valuation, né, e abro esse parênteses aqui, ele vai entender que eu não quero mais a tabela verdade, mas eu quero o seguinte, ó, saiu tudo 1 aqui, né? Então isso aqui vai dar o quê? Uma tautologia. Aí eu vou imprimir, ó, print, o quê? Classificação. Então vai sair tanto a tabela como a classificação, olha só, que legal. Pronto, ó, é uma tautologia, certo? A gente pode continuar aqui com outro exemplo. Então tem esse primeiro exemplo, vou tampar esses dois prints aqui para eles não saírem, tá certo? Para eles virarem comentário. A gente pode pegar uma proposição 2, né? ttg ponto, vou só a partir dessa aqui mesmo. Opa, deixa eu apagar aqui, né? Para a gente ganhar tempo. A gente sabe que é o P e não P, and não P. Isso aqui vai dar o quê? Tudo zero. É uma coisa e ela, e o contrário dela é zero. Aí a gente tem a mesma ideia aqui, ó. A gente vai ter classificação. Aqui eu vou chamar de classificação 1. Deixa eu só mudar aqui e aqui, né? Só para ficar bom, aqui vai ter classificação 2, né? Igual a... Aí eu pego o prop2.valuation, ó. Vamos enter aqui. E aí eu vou imprimir, ó. Print, o quê? Prop2. E também vou imprimir, ó, print, o quê? Classificação 2. Né? Então vai sair a tabela verdade 2 agora, ó. Deu tudo zero e ela é uma contradição. E se for uma contingência, vamos pegar uma já conhecida, né? Uma proposição 3, que foi uma que a gente calculou aqui no vídeo passado, né? Na parte passada. Vamos pegar essa aqui da implicação, ó. Então nós vamos primeiro gerar a tabela verdade dela e vamos gerar a classificação dela em seguida. Classificação 3. Né? Que vai ser o quê? Vai ser o prop 3.valuation. E aí, de novo, nós vamos imprimir as duas. Já vou copiar aqui para facilitar a minha vida. Aqui eu vou transformar em comentário para não sair, né, no código. Aqui vai ser prop 3. É assim que a gente faz programação, né? Vai copiando pedaços, né? Para ficar mais rápido. Então, ó. Saiu aqui 1, 0, 1, 1. Então saiu pelo menos um valor diferente, né? Aí nós já não temos nenhuma tautologia, como foi o primeiro caso, nenhuma contradição, como foi o segundo. Nós temos uma contingência, tá certo? E aí a gente tem outras ferramentas. Se eu só mostrar uma coisa aqui no GitHub meu, né? Que é onde eu posto todos os meus códigos, né? Que eu faço, eu gosto de postar aqui, porque às vezes a gente está precisando, né? E é sempre bom a gente ter um local para a gente postar. Eu gosto muito dessa plataforma aqui. Qualquer coisa eu posso fazer até um vídeo depois ensinando mais ou menos como você abrir uma conta aqui, para você botar seus códigos, tá certo? Então aqui, ó, os códigos da matemática com Python, eles estão aqui, tá certo? Nesse caso aqui eu não vou, eu vou abrir aqui só para vocês verem todos os códigos que estão na descrição dos vídeos, eles aparecem aqui, então os links mandam para essa parte, tá certo? Mas eu vou mostrar uma outra coisa que eu acho bem legal, né? Eu vou até botar na descrição desse vídeo, é o seguinte, ó. Aqui na disciplina Matemática 1, que é a disciplina que eu ensino, eu fiz esse coisa da tabela verdade, só que eu fiz ele um programa mais explicativo. Como assim, professor? Olha, vamos voltar aqui para o PyCharm. Vamos criar uma outra aba aqui. Ela não vai estar, né, aí, porque eu vou já botar direto. Mas vamos criar aqui uma de exemplo. Vamos chamar aqui exemplo. Né? Então aqui eu tenho um exemplo mais explicativo. Como assim? Se eu rodar ele aqui, ó, o que vai acontecer? Então aqui tem um monte de informação aqui na tela, né? Tudo em forma de comentário que vai aparecer para o usuário ler. Ó.
Então, use qualquer letra para indicar a proposição, P, Q, R, os operadores lógicos são. Então aqui eu estou explicando para o cara como é que ele usa o programa. Tá certo? Então aqui eu estou dando um exemplo, se você quiser calcular, por exemplo, a tabela do P e Q e do P ou Q de vez. Então, ó, digite as proporções simples. Então eu falo, ó, digita assim, ó. Então você vem aqui, ó. Certo? Vou dar Enter. Digite as proporções compostas. Então, ó, digite isso aqui, ó. Já vou copiar aqui, já até botei um exemplo. Então, por que que eu... E aí sai o que? O link, né, dessa biblioteca, depois eu vou mostrar ele, e sai aqui o link do meu canal, por exemplo. Então é legal porque você consegue fazer um programinha mais bonito, com estética melhor. Ele explica para o usuário como inserir os dados, também tem a saída. Isso eu não vou fazer nos programas mais à frente, mas você tem que pensar dessa forma, gente. Eu estou aqui fazendo programas relativamente simples, né? Por quê? Porque eu estou fazendo e estou explicando para você durante o vídeo. Mas se você vai passar isso para outra pessoa e você não está lá do lado dela, você tem que ter tutoriais, né? Tipo um help, alguma coisa para a pessoa. Pô, estou com dúvida, não sei compilar isso aqui, que a gente sabe, né? Se a pessoa não entende como é que é a entrada ali, não vai sair nada dali, vai ficar dando erro toda hora. O programa vai fechar, se gerou executável, ele vai fechar, não vai funcionar. Tá certo? Então aqui, beleza, ó, saiu as duas tabelas, do P e Q e do P ou Q. Aí aqui, nesse link aqui, ó, eu vou botar ele também na descrição do vídeo, é onde está esse pacote. Esse TrueTab Generator, ele é uma biblioteca, você instala, assim como todas as outras que a gente utiliza, você sempre vai ter, né, se você botar no Google, no nome da biblioteca, ele vai vir com uma página mais ou menos parecida com essa, onde vai ter exemplos, né, vai ter todas as funções que se utiliza lá e tudo mais. Então aqui é possível, gente, a gente formatar tabela. Então esse vídeo eu peguei basicamente daqui. Eu tentei dar uma sistematizada, claro, né, é bem, uma coisa bem resumida, beleza? Então tá aqui, ó, a mesma ideia, né? Você tem as proposições de entrada, tem aqui a saída, e aí ele começa aqui a fazer outras coisas também, como por exemplo, né, a formatação para TeX. Quem digita em TeX, né, você já pode botar para gerar aqui, digitar em TeX, você já jogar lá no seu TeX e gerar o PDF. Né? Quem usa o LaTeX aí sabe o que eu estou falando, beleza? Você pode também trabalhar com biblioteca Pandas, né, que é para análise de dados, séries temporais, né? Eu ainda não mexi muito com ela, não vou falar muito. Né, talvez eu venha incluir vídeos no futuro, porque tem a ver com matemática ela. Pode formatar para ficar centralizada, para aparecer 1, 2 e 3, pode usar cores, né, diferentes, por verdadeiro e por falso, aparecer nas palavras verdadeiro, falso, né, no caso aqui em inglês, né, e aí você tem uma porção de funcionalidades que você vai olhando aqui e vai pegando o exemplo do cara e compilando e vendo, certo? Então não vou entrar muito em detalhes, eu preferi fazer um vídeo mais introdutório assim, mas aí como já tem esse pacote todo, eu achei bem legal, né, eu falei, não, vou mostrar também. Tá certo? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Que tenham gostado, né, do vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.